Olá, meus irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre o DNA da religiosidade. Nós, quanto homens, nós temos uma tendência muito grande de querer ter o controle das coisas, ter o domínio. Isso, na verdade, faz parte do nosso chamado desde a origem do homem. Deus deu a Adão a autoridade de domínio. Então, isso é muito intrínseco à nossa natureza, mas uma vez que nós ainda experimentamos uma natureza caída no nosso corpo, nós temos essa tendência de querer ter domínio sobre as coisas. E isso entra também na nossa vida espiritual. Nós temos uma predisposição em tomar o lugar de Deus. Pode até parecer estranho você me ouvir dizer isso, mas de uma forma inconsciente, muitas vezes é assim que nós nos portamos durante a nossa jornada espiritual, da nossa fé. Nós acabamos tomando a frente de Deus ou tomando o controle das mãos de Deus da nossa própria vida, da nossa própria jornada, e fazemos isso em nome de Deus. Então isso é um pouco do que é a religiosidade, né? É essa capacidade que o homem tem de querer explicar Deus, de querer definir Deus, de querer controlar Deus. Não é? Então, como eu disse, talvez de uma forma inconsciente, ninguém faça isso de uma forma consciente, né? Ou propriamente dito, nós tenhamos essa postura, né, de conscientemente querer fazer essas coisas que eu descrevi aqui. Mas é uma verdade que a religiosidade é muito intrínseca, né, na natureza humana, e essa é uma razão de nós termos tantas religiões no mundo, tantas interpretações da Bíblia, tantas linhas teológicas, né, até mesmo dentro do nosso contexto como protestantes, igreja cristã protestante, né, a nossa fé protestante, evangélica e protestante. Enfim, nós temos inúmeras linhas teológicas, interpretações bíblicas, variadas denominações, né, que são diferentes, né, na liturgia, enfim, no exercício da fé, do ministério e tudo mais. Isso é muito parte dessa religiosidade que a gente tem muito embutida dentro de nós, que basicamente é isso, a gente querer tomar o controle de Deus, tomar a frente e, de alguma maneira, pensar, ter a audácia de pensar que a gente é capaz de fazer isso, né? De definir Deus, de tomar o controle das coisas espirituais. Isso é muito acessível. Eu acredito que você que está aí acompanhando esse vídeo entende o que eu estou dizendo, né? E eu quero usar aqui nesse vídeo o texto de Gênesis capítulo 16, aquele episódio onde Sara, né, e Abrão, Abrão já havia recebido do Senhor a promessa de que ele ia gerar um filho gerado por ele mesmo, por Sara, que seria então seu herdeiro. Abrão tinha essa questão de que ele não tinha filho e um servo dele se tornaria o seu herdeiro principal, porque ele não tinha filho biológico. Mas Deus faz a promessa para ele que ele sim teria um filho e Sara geraria um filho, seu herdeiro. E a Bíblia diz que ele creu em Deus, Abrão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Abrão é o pai da fé, ele creu em Deus. Mas no Gênesis capítulo 16, verso 1, Sara tem uma ideia, que eu quero usar então esse texto como referência para aí fundamentar, né, esse vídeo sobre o DNA da religiosidade. E esse texto, esse episódio de Sara e Abrão nos ajuda a compreender melhor isso. Quando Sara então tem essa ideia, bom, Deus falou que eu vou ter um filho, que Abrão vai ter um filho e ele vai ser o herdeiro dele. Então Sara fala o seguinte: olha, Abrão, toma minha serva Agar e tenha um filho com ela. Assim nós vamos então constituir família e termos nosso herdeiro. É como se Sara de alguma forma estivesse assim, tendo uma ideia. Bom, Deus falou que nós vamos ter um filho, que Abrão vai ter um filho. Então eu vou ter essa ideia de, indiretamente, é como se assim, eu vou ajudar Deus nisso. Então a gente vê Sara tomando a frente, né? A gente vê Sara tendo uma ideia
sobre aquilo que Deus falou. Isso define-se o DNA, esse é o DNA da religiosidade. Como eu falei anteriormente, é quando nós, pela nossa razão, pela nossa compreensão humana, da nossa carne, a gente quer tomar o controle, né, das coisas espirituais. Isso é um grande problema. É um grande problema. Esse é um fator que gera tantas divisões, gera tantos conflitos e tantos embates e tantos muros, né, que separam o corpo de Cristo, que gera tanta complexidade, porque as coisas espirituais elas são simples, simples no aspecto de que elas são como elas são, Deus as fez como elas são e nós só precisamos nos submeter a elas e depender do Espírito Santo, né? Esse é o grande segredo sobre as coisas espirituais. Então, se a gente tenta criar ideias, padrões, se a gente tenta tomar a frente dessas coisas espirituais, isso se torna religiosidade. Toda verdade que é institucionalizada, ela já então está corrompida, está comprometida do que é de fato a sua essência, a sua natureza. A verdade é a verdade e nós não podemos institucionalizá-la. Eu não posso definir, né, segundo a minha ótica, a verdade das Escrituras, de uma doutrina, de um princípio espiritual. Eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que praticá-lo. Então a gente vê Sara fazendo isso. Sara, em Gênesis capítulo 16, fala: Abraão, eu tive uma ideia. Você vai gerar um filho, então pega Agar, minha serva, deite-se com ela, tenha um filho com ela e a palavra vai se cumprir. E a gente faz isso, a gente tem uma tendência, como eu falei, isso é muito intrínseco da nossa natureza caída, da nossa carnalidade, né? A gente tem essa propensão a tomar o controle das coisas de Deus. O controle das coisas de Deus, somente o Espírito Santo é quem deve ter. E isso deve permanecer nas mãos dele, no controle dele, não é? Porque o Espírito é que conhece todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus, e é ele que as revela, não é? Então nós precisamos depender e confiar no Espírito Santo e de fato deixar o controle das coisas espirituais nas mãos dele e seguir a sua liderança, não é? Então, lá em João capítulo 6 também, é um texto que mostra muito isso, que é uma tendência que nós geralmente sempre estamos tendo. Quando a multidão faz um questionamento a Jesus, exatamente sobre fazer a obra de Deus, que mostra muito desse DNA da religiosidade também, assim como a gente viu nesse texto de Gênesis 16, quando Sara tem essa ideia, essa brilhante ideia que gera então Ismael, que é uma coisa complexa, não é? Um fruto de religiosidade tão complexo que tem reflexos até hoje, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas gerou tanta coisa e infelizmente a nossa religiosidade só gera caos, só gera divisão, só gera perda da essência, né? Da pureza da devoção a Jesus e obediência a Ele por meio do seu Espírito Santo. E aqui em João capítulo 6, eu gosto muito desse texto, no verso 28, quando Jesus está então falando, né, nesse capítulo 6 de João, que é incrível, quando ele começa a ensinar ele sendo o pão da vida. E quando Jesus vai dizer que Deus havia colocado nele o seu selo de aprovação, não é? Então, porque aquela multidão estava atrás do pão que Jesus havia multiplicado, Jesus identificou isso, que eles estavam atrás dele, a grande maioria da multidão, por conta desse milagre, dessa multiplicação dos pães. Jesus fala para eles não trabalharem pela comida que perece, não é? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, né? Deus, o Pai, colocou nele seu selo de aprovação. Jesus fala isso no verso 27. E aí, então, a multidão faz uma resposta, né? Tem uma resposta a isso que Jesus está falando, com uma pergunta. Eles falam: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Então veja, a pergunta deles coloca o homem, eles mesmos, no centro da questão. E olha como isso é interessante. Religiosidade é isso, é colocar o homem no lugar de Deus, é tirar Deus do foco, tirar Deus do centro e colocar o homem.
Porque a pergunta deles é essa: o que nós devemos fazer para realizar a obra de Deus? O que nós temos que fazer? Então veja que isso está muito intrínseco, isso está muito permanecendo na nossa compreensão de como nós temos que servir a Deus, servir o seu propósito, servir na sua casa. Nós temos sempre essa tendência em falar: o que eu tenho que fazer? Como que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? E, na verdade, Jesus disse o quê? Está consumado. Ele já realizou a sua obra. Então, nós temos que confiar no Espírito Santo, depender do Espírito Santo e seguir o Espírito Santo. Porque ele sabe, a Bíblia vai dizer que nós não sabemos nem mesmo orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele trabalha lado a lado conosco, ele nos ajuda, nos fazendo orar segundo o coração do Pai, segundo o coração de Deus, porque o Espírito conhece as coisas mais profundas de Deus. E ele, então, é quem nos capacita, então, a realizar a obra de Deus da maneira que ele requer. Então, é interessante que no verso 29, Jesus vai responder a essa indagação que a multidão fez: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Olha a resposta de Jesus, como é fantástico. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Está vendo como isso é fantástico? A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Ou seja, o que nós temos que fazer para realizar as obras que Deus requer? Nada. Nós não temos que fazer nada. Porque o que nós fazemos a partir da nossa compreensão, da nossa ideia, do nosso querer, da nossa razão sobre as coisas espirituais, se torna então religiosidade. Porque a gente tira Deus do lugar que é único e exclusivamente dele e colocamos a nossa humanidade, colocamos a nossa compreensão, nosso conceito, a nossa teologia, e Deus não precisa disso. E nós não precisamos disso definitivamente. A obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu sou o propósito de Deus, eu estou aqui, Deus encarnado, eu estou aqui para realizar o propósito eterno de Deus. Enfim, você só precisa crer, você só precisa então se submeter, obedecer o que Deus está fazendo. Olha, isso é muito fantástico. Então, o DNA da religiosidade é isso. É quando nós, como Sara, queremos fazer da nossa maneira algo que Deus nos disse. Sabe, isso é muito real, isso é muito real, é muito mais real do que a gente pensa. A gente, infelizmente, tem um grande desafio para vencer essa religiosidade que está muito intrínseca à nossa natureza caída, na nossa carne. Nós queremos tomar o controle das coisas. E nas coisas espirituais, na obra de Deus, no propósito de Deus, no relacionamento com Deus, isso não funciona. É muito claro você compreender que nos dias que Jesus viveu seu ministério terreno, o maior conflito que Jesus enfrentou foi justamente com os fariseus, os mestres da lei, os sinédrios, os líderes religiosos. Porque eles, por mais conhecedores que eles eram das escrituras, das profecias, eles eram os peritos, eles eram os conhecedores com propriedade das profecias messiânicas, de Moisés, da lei de Moisés e de tudo que apontava para Cristo. Só que o que foi o grande problema? Eles tiveram a compreensão, a interpretação, o conceito deles sobre a lei e os profetas, sobre os salmos. Eles pegaram todas aquelas profecias sobre Jesus e agora a profecia está ali em carne diante deles, mas eles não conseguiam reconhecer o Senhor. Por quê? Porque eles estavam como essa multidão aqui em João 6:28, eles estavam como Sara dizendo: o que nós temos que fazer para realizar as obras que Deus requer? Eles estavam fazendo isso, em outras palavras. Eles tiveram os conceitos deles, as interpretações deles, da lei e dos profetas. Eles julgaram da forma deles. Então, eles não conseguiam reconhecer Jesus ali, o Messias, diante dos olhos deles, porque eles estavam cegos pela religiosidade. Porque eles tomaram o controle, eles fizeram da maneira deles. E isso comprometeu o tempo da visitação. Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo que eles não conseguiram reconhecer o tempo da oportunidade que eles tiveram por causa justamente da religiosidade. A religiosidade nos venda, nos cega. É isso que acontece. A 2 Coríntios capítulo 3, verso 16 diz que é somente em Cristo que o véu é retirado, o véu da religiosidade. O véu que nos separa de Deus
É exatamente essa nossa ideia de que nós podemos saber, controlar, definir, ajudar Deus. E não é assim que funciona. A obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Quando nós somos espirituais, que é o oposto de nós sermos religiosos e vivermos uma religiosidade, é quando nós somos submetidos ao Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, a religiosidade é engano sobre Deus, sobre as Escrituras, sobre o propósito de Deus. O Espírito da verdade é a verdade, é o Espírito da verdade que nos dá clareza, perfeita compreensão do que Deus realizou, do que é a vontade dele, como ela é, e nós simplesmente nos submetemos à liderança, ao conselho, à inspiração do Espírito de Deus, à direção que o Espírito Santo nos guia. Porque Jesus nos disse que é o Espírito Santo que nos leva a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, é o Espírito Santo que nos revela. Então nós precisamos dele, do Espírito Santo, que nos testifica sobre Jesus, que nos revela Jesus, que é a verdade. Por isso que o véu só é retirado em Cristo. Então quando nós nos convertemos a Cristo, o véu é removido. Ou seja, essa religiosidade, essa ideia de que nós podemos entender Deus, definir Deus, ajudar Deus ou tomar a frente de Deus, isso é removido de nós e nós nos submetemos a Jesus. A obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou, ou seja, crer em Jesus, se render a Ele, não é? Se submeter por meio do Espírito Santo. Isso é muito importante, nós precisamos pensar muito sobre isso. Nós precisamos sempre pedir que o Espírito Santo nos livre de toda religiosidade que é muito intrínseca à nossa natureza humana, à nossa carnalidade, e nós precisamos ter a nossa mente renovada pelo Espírito da verdade para fazer com que nós venhamos compreender os caminhos de Deus como eles são e nós possamos vivê-los, andar neles por meio do Espírito, em sujeição a Deus e a sua vontade. E nós não precisamos ajudar Deus, nós não devemos, nós só arrumamos problema quando fazemos isso. Nós não precisamos institucionalizar a verdade das Escrituras, nós só geramos véu quando nós fazemos isso. Nós só temos que crer, nós só temos que corresponder a Deus por meio do Espírito da verdade. Não confie em você mesmo, não seja sábio aos seus próprios olhos, não se apoie no seu próprio entendimento. Tema a Deus. A Bíblia nos ensina isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é? E a gente se render a isso, nós confiarmos no Espírito Santo para nos ensinar, para nos liderar, para nos ensinar como fazer a obra de Deus, como cumprir o propósito de Deus, como adorar, como orar, como servir pessoas, tudo. Confiar no Espírito Santo, depender do Espírito Santo, da liderança dele. Crer naquele que ele enviou, crer no que está consumado, crer no que Deus fez, como ele fez, ponto. Esse é o segredo. Que nós possamos ficar livres desse DNA da religiosidade e que nós possamos ser espirituais, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Eu espero que esse vídeo possa edificar você, possa acender uma chama, não é? Para você investigar mais isso nas Escrituras. E se esse vídeo te edificou, te despertou algo no seu entendimento espiritual, você pode mandar para alguém esse link desse vídeo, você pode curtir aí, compartilhar, você pode comentar aquilo que foi mais interessante para você e pode enviar para mais alguém para ser abençoado também, assim como você, em nome de Jesus.